está na dimensão X. Hoje, caso Roswell, verdade acobertada. Em julho de 1947, o piloto civil Kennedy Arnold observou 9 objetos brilhantes em forma de disco. Comparou como pires saltando sobre a água, sobrevoando a área do Monte Rainier, em Washington, Estados Unidos. Nascia a lenda dos discos voadores. Um mês após esse acontecimento, em Roswell, Novo México, foi palco de um acontecimento que mudaria a história. De primeiro momento, os acontecimentos em Roswell passariam desapercebidos, mas ao longo dos anos, diversas testemunhas, pesquisadores, acontecimentos daria grande relevância ao acontecimento em Roswell. Até hoje, 70 anos após a queda do suposto OVNI, a explicação oficial dada pela Força Aérea gera discussões, teorias, e a cada ano que se passa, aparecem novos fatos, tornando mais nebuloso o acontecimento em Roswell, uma verdade acobertada. Na primeira semana de julho de 1947, Mac Brazel havia saído para checar seu rebanho de ovelhas, devido a fortes chuvas na noite anterior. Enquanto cavalgava em seu rancho no norte de Roswell, se deparou com o campo de destroços que parecia um acidente aéreo. Havia fragmentos de metais para todo lado. Parecia que algo havia colidido com o chão e foi arrastado por centenas de metros. Brazel chegou a coletar algumas peças metálicas que encontrou e mostrar a alguns amigos e vizinhos, até decidir relatar o ocorrido ao xerife local, George Wilcox. O policial provavelmente pensou que os destroços podiam ter alguma conexão com os testes militares na área e entrou em contato com o pessoal da base aérea de Roswell para pedir auxílio com a investigação. Os militares enviaram o Major Jesse Marcel para descobrir o que estava acontecendo e acompanhar Brazel e Wilcox e de um membro da Counter-Intelligence Corps, a agência ligada ao Serviço Secreto Norte-Americano, no dia 7 de julho de 1947. Jason pisou na área do suposto acidente. Durante essa vistoria preliminar, o major teria dito que o objeto provavelmente teria explodido próximo ao solo e caído no lugar, e ele então determinou a direção em que estava viajando. Jesse também fez estimativas da área do acidente e realizou alguns testes rápidos com peças metálicas. Segundo os rumores, teria dito que nunca havia visto nada remotamente parecido com aquilo antes. Não demorou até a base aérea fosse novamente acionada e uma operação para a recuperação dos destroços fosse organizada. Então, no dia seguinte, 8 de julho de 1947, a história estampou a capa do jornal Roswell Daily Records com o título Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roswell. E a partir daí a coisa toda caiu na boca do povo e se espalhou pelo mundo. Depois que a notícia foi dita, várias testemunhas decidiram se manifestar publicamente, como foi o caso de William Wood, que relatou que ele e seu pai teriam visto um estranho objeto brilhante mergulhar do céu em direção ao sol na noite de 4 de julho, anterior à descoberta dos destroços de Brazel. Os dois contaram que chegaram a tentar encontrar o local do acidente, mas foram impedidos por militares que vasculhavam o rancho de Brazel. Também circulavam histórias que os militares norte-americanos teriam rastreado o OVNI, rastreado a movimentação do objeto voador não identificado sobre o Novo México durante 4 dias, até sua queda no norte de Roswell. Outro rumor foi de que um cara chamado Glenn Dennis, que havia trabalhado em uma casa funerária local, teria recebido alguns telefonemas curiosos do necrotério da base aérea.
Aparentemente, o pessoal de lá teria perguntado a Glenn se ele dispunha de caixões de pequeno tamanho que pudessem ser hermeticamente fechados. Os oficiais também teriam perdido informações sobre como preservar corpos que estiveram expostos aos elementos durante algum dia, como evitar a contaminação dos tecidos dos cadáveres. O agente funerário contou que chegou a ir até a base, onde viu parte dos destroços, e foi prontamente convidado a deixar o local. Glenn contou que havia uma enfermeira da base que teria revelado a ele que os militares haviam descoberto os corpos de seres alienígenas na fuselagem do suposto OVNI. Também circulavam muitos boatos que o governo norte-americano teria conduzido necrópsia dos supostos aliens, além de ter transportado cadáveres, todas as provas até a Área 51. Anos após o acobertamento, um oficial da inteligência, Philip Corso, veria a público, através de seus relatos no livro Um Dia Após Roswell, contaria que o governo norte-americano teria sim recuperado corpos e um disco voador em Roswell, e teria feito engenharia reversa na nave. Muitas tecnologias atuais seriam fruto desta engenharia. Tecnologia alienígena incorporada em nossa tecnologia. Laser, fibra ótica, circuitos integrados, óculos de visão noturna. Tudo relatado no best-seller Um Dia Após Roswell. Este será assunto para um outro vídeo. Agora vamos conversar um pouco. Para nós poder entender por que o caso Roswell foi tão importante, nós temos que pensar, realizar algumas perguntas primeiro. Primeira pergunta é: por que nós seríamos visitados por outra civilização ou outra inteligência, né? Pensando, por que uma inteligência extraterrestre que goza de uma tecnologia muito melhor que a nossa, né, desbravaria milhões, bilhões de quilômetros para chegar aqui na Terra a fazer o quê? Por que eles viriam até aqui? Pelo pouco que nós estudamos do universo e conhecemos dentro da astronomia, nós vemos que um recurso natural que é muito escasso em nosso universo é inteligente. O DNA, o RNA, matéria biológica, né? Podemos se dizer, né? Podemos pensar nessa linha e em outras linhas também, como os recursos naturais, não só como minérios, mas eu creio que seja mais em si por causa do material biológico, por causa da vida. Como nós estudamos animais marinhos e animais terrestres, catalogamos e tentamos entender o modo operante deles, né? Esses seres também podem pensar da mesma forma, né? Da mesma maneira. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: por que o governo teve esforço, né, de acobertar este caso? Por que ele acobertou? Primeiro, ele acobertou porque se ele teve acesso a essa tecnologia poderia botar eles anos-luz militares à frente de seus inimigos, que na época era a União Soviética. Temos que lembrar que os Estados Unidos passava por uma Guerra Fria, né? E ter acesso a essa tecnologia botaria eles à frente dos russos, né? Mas os Estados Unidos já tinha bomba atômica, os russos ainda não. Mas mesmo assim garantiria para ele a hegemonia militar, né? Mas por que foi tão fácil assim acobertar? Primeiro, né? 1947, 46, essa época aí já tinha terminado a Segunda Guerra. O governo norte-americano, suas forças armadas gozavam de gozavam de popularidade junto ao público, né? A população americana confiava muito bem no seu governo, né? Devido à vitória perante a guerra, né? Todas essas coisas. Então, para eles não foi muito difícil acobertar. Mas por que o caso Roswell ficou tão importante dentro da ufologia?
porque foi o primeiro caso bem catalogado? Também, mas também foi o primeiro caso que teve participação do Exército, das Forças Armadas, a recuperação de OVNIs, de possíveis corpos, né? Estão falando de maneira hipotética, porque nada é oficial, né? Mesmo que não seja oficial, os fatos em si todos indicam que sim, né? Mas foi o primeiro caso que iniciou, né? Startou a ufologia, né? Que iniciou o modus operandi dos governos, né? Operarem perante a estes fenômenos aéreos não identificados, né? A recuperação desses materiais, né? Fazer a tecnologia inversa, acobertar. Acobertar para quê? Por que o público não precisa saber disso? Porque nós sabemos que a tecnologia militar, ela sempre anda 50, 60 anos à frente da tecnologia civil, né? Isso é óbvio, né? O sigilo é a arma mais poderosa dentro da guerra e dentro das operações militares, né? Este modo operante que os Estados Unidos tomou em relação ao caso Roswell, ele definiu o modus operandi de muitos países perante o fenômeno, né? Podemos ver que logo após Roswell teve outras operações para acobertar esse tipo de fenômeno, como o projeto Blue Book, que teve participação de um astrônomo, o Dr. Heineken, né? Para desacreditar o fenômeno, acobertar, fazer chacotas, né, perante ao público, né? Até hoje eles fazem isso. Temos algumas aberturas, mas é muito político. Então entendemos e vimos um pouco sobre os acontecimentos em Roswell. Peço a todos que gostaram, deixem o like, não se esqueçam de se inscrever no canal e me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia.